مئة ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Meus caros irmãos e minhas estimadas irmãs, em primeiro lugar vamos enaltecer, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, o Misericordiosíssimo, o rico em clemência, abundante misericórdia. Este mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador da humanidade. Agradecer a este mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, o sustentador das criaturas. Em seguida, mandamos paz e bênção para o nosso nobre, querido, amado, abençoado, enviado por Allah, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para toda a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala enviou como o selo da profecia. E vamos começar com uma saudação do Jannah, uma saudação bendita, uma saudação afável, que também será uma saudação dos residentes do Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acho que o salam está a vir fraco e vamos ter que dar de novo porque é recompensa para todo mundo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ansé bonito. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Quando for descumprimentado, quando alguém vos cumprimentar, alguém vos dar salam, vos saudar, bem dizer com o salam, então respondam com uma saudação melhor ou pelo menos igual. Portanto, quando alguém te diz assalamu alaikum, você responde melhor wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ou pelo menos igual. Portanto, essa é uma recomendação ou obrigação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O conhecimento, meus caros irmãos, como nós bem sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala tem algumas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu este grande ni'ma, que é o conhecimento. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, num dos hadith, ele diz: talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Que a procura do conhecimento, a busca do conhecimento é uma obrigação para todo muçulmano. Aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse faridatun, é uma obrigação para todo muçulmano. Portanto, meus caros irmãos, e o Mujahid, um grande sheikh também, ele explica este hadith dizendo que لا يتعلم العلم مستحٍ ولا متكبر. Existem dois tipos de pessoas que nunca vão alcançar o conhecimento. Existem dois tipos de pessoas que não vão alcançar este mesmo conhecimento. Primeiro é aquela pessoa que é vergonhosa. Uma pessoa que sente vergonha de estudar. Por exemplo, ele está a estudar numa turma que tem crianças. Ele diz: não, eu sou mais velho. Eu sou mais velho e não posso estudar com essas crianças. Ou sente vergonha. Epa, eu mesmo não sei fazer ablução. Mas como essas pessoas que estão aqui pensam que eu sei fazer ablução, então vou ficar como se eu soubesse. Essas pessoas não vão conseguir alcançar o conhecimento. O outro é mutakabbir, é o orgulhoso. Aquela pessoa que tem um orgulho também não vai alcançar o conhecimento. Essas duas pessoas não vão conseguir alcançar o conhecimento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: é obrigação para todo muçulmano a busca do conhecimento. Portanto, meus irmãos, o dia de hoje, inshallah, nós vamos recordar de um versículo que está no Surat al-Luqman,
o último versículo do Surat al-Luqman, onde Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro, só para nós entender, aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos mostra que o conhecimento para o ser humano, até certo nível, é limitado. O ser humano nunca vai saber tudo. Tem um limite onde ele não vai poder exceder. Então, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala mostra as coisas que o ser humano poderá estudar de qualquer forma, mas nunca vai alcançar este conhecimento. Portanto, nosso tema é os 5 conhecimentos que o homem nunca alcançará. São 5 conhecimentos neste versículo que nós vamos tirar, que toda pessoa nunca vai poder alcançar, por mais que ele estude toda a sua vida. Nunca vai poder alcançar esses 5 conhecimentos. Primeiro, meus caros irmãos, vamos começar com o versículo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah indahu ilmu sa'a. Certamente, a Allah subhanahu wa ta'ala pertence o conhecimento da hora. Ou seja, somente Allah sabe quando é que vai ser o Qiyamah, quando é que vai ser o fim do mundo. Este é um conhecimento, meus caros irmãos, que somente, esse é o primeiro, que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe e ninguém no mundo poderá alcançar este conhecimento. E vamos lembrar no hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam foi perguntado. Lhe perguntaram o quê? Fa'akhbirni an as-sa'a. Ó Muhammad, fala-me do Qiyamah. Aqui era o anjo Jibril a perguntar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lhe disse: quando é que vai ser o Qiyamah? Quando é que vai terminar o mundo? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Quer dizer, o interrogador sabe melhor deste assunto do que o interrogado. Quer dizer que nem o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia acerca do Qiyamah, quando é que vai ser. Por isso, no outro versículo, yas'alunaka anis sa'a, Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Quando te perguntarem acerca do Qiyamah, qul innama ilmuha inda Allah. Diga para eles que este conhecimento somente a Allah subhanahu wa ta'ala pertence. Somente Allah é quem sabe quando é que vai ser o Qiyamah. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo lhe diz que quando te interrogarem, quando te perguntarem quando é que vai ser o fim do mundo, diga para eles que este conhecimento pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, a única coisa que nós podemos tirar aqui só são os sinais da Qiyamah. Por isso que no mesmo hadith, o anjo Jibril continuou, perguntou o quê? فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. Então, não sabes quando é que vai terminar o mundo? Então fala-me dos sinais da Qiyamah. Portanto, a única coisa que o homem sabe só são os sinais de que o mundo já está para terminar. E esses sinais que nós já estamos a viver. São sinais, meus irmãos, que nós estamos a viver no nosso dia a dia. E dentre esses sinais, como não vamos falar desse tema, só vamos lembrar um deles, que quando nós estiver a viver, vamos saber que estamos próximos do Qiyamah, mas nunca vamos saber quando é que vai ser o Qiyamah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان. O Qiyamah não vai chegar até que o tempo seja reduzido. Quer dizer que o Qiyamah, um dos grandes sinais que o Qiyamah vai estar próximo, é que o tempo vai ser curto. O tempo vai ser reduzido. E ele continuou o quê? Disse: فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ. Um ano vai ser como se fosse um mês. Isso é uma coisa que nós estamos aqui a viver no nosso tempo de hoje. Um ano, nós estamos a viver como se fosse somente um mês. A pessoa vive um ano como se tivesse a viver um mês na vida dele. Como é que nós estamos a ver? 2021, já estamos no último mês. E nós estamos a ver como se fosse uma coisa rápida, nem demorou. Esse está dentro dos sinais da Qiyamah. Um mês, ou seja, um ano, vai ser como se fosse um mês. وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمَعَ. Um mês vai ser como se fosse uma semana. Como é que nós estamos a ver? Domingo passado está como se fosse ontem. Hoje é outro domingo.
e amanhã vai ser como se fosse o próximo domingo. Quer dizer, as coisas vão correr. Também isso nós encontramos nos sinais da Qiyam. Quando nós estivermos a viver esse tempo, é porque já estamos perto ao fim do mundo. E continuou dizendo o quê? وَأَكُونُ الْجُمَعَ e um dia calhau. Vai ser como se fosse, ou seja, uma semana vai ser como se fosse um dia. Como é que nós estamos a ver? Uma semana nós estamos a viver de uma sexta-feira para outra sexta-feira como se fosse somente um dia. E ainda continuou dizendo, e um dia vai ser como se fosse o quê? Uma hora. Um dia vai ser como se fosse hora. Uma hora só. Agora são 13 horas, vamos assustar daqui a pouco o Salatul Asr. O tempo passa rápido. E ainda continuou dizendo o quê? E esta mesma uma hora vai ser como se fosse o queimar da folha. Vai ser como se fosse o queimar da folha. Vai ser uma coisa muito rápida. Portanto, meus irmãos, Inna Allah indahu ilmu sa'a. Primeira coisa, somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe quando é que vai ser o Qiyamah. Esse é o primeiro conhecimento que toda pessoa poderá estudar, toda a sua vida nunca vai alcançar, nunca vai saber. A única coisa que sabemos é que o Qiyamah vai ser numa sexta-feira. Por isso é que os animais, sempre que chega uma sexta-feira, eles ficam preocupados. Será que o Qiyamah não é hoje? Infelizmente, nós seres humanos é que não ficamos assim. Os animais, as outras criaturas, todas as sextas-feiras, eles ficam preocupados. Será que o Qiyamah não é hoje? Por quê? Porque a única coisa que sabemos que será numa sexta. Quando? Isso é um conhecimento que só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Segundo, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. Segunda coisa, meus irmãos, que o homem também nunca vai saber. Isso é um conhecimento que pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós vimos quando o céu fica nublado, as pessoas dizem, hoje vai chover, afirmam. Mas isso é uma coisa que ninguém tem certeza. Mesmo as pessoas que estudam o tempo, nunca têm a certeza quando é que vai chover. Aquilo só são asbab, são causas. Epa, hoje provavelmente vai chover. Mas a pessoa nunca vai ter a certeza que de facto vai chover. Esse é um conhecimento que pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. E a outra coisa, meus irmãos, a terceira coisa, que somente pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, é o quê? وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Aquilo que vai ser encontrado, o que encerram, ou que vamos encontrar aonde? Nos ventres maternos, ou nos úteros das mulheres. Ninguém, meus irmãos, sabe que de facto a gravidez que a pessoa está a carregar é um homem ou é uma menina, ninguém sabe. As pessoas vão dizer, não, mas eu fui no hospital, consegui fazer ecografia e me falaram que era uma mulher. Aquilo são indicativos, não é certeza. Somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que está lá. Por isso é que tem casos, a mulher está grávida, vai lá, faz a primeira ecografia, é uma mulher. Segunda é mulher, mas depois nasce um homem. Fica chateado com o médico, com o doutor, vai no hospital fazer confusão. Eu já comprei coisas de mulher, como é que sai um homem? Isso é para dizer que aquele conhecimento pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém sabe, ninguém tem a certeza. E vamos voltar no hadith, onde o Abdurrahman, Abi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, ele narrou este hadith. Vamos encontrar esse hadith no livro do Sheikh ou do Imam Nawawi, no Arba'in Nawawiya. E é um hadith também que encontramos no livro do Imam Bukhari e do Imam Muslim. Portanto, é um hadith muttafaqun alayh. Neste hadith, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, primeiro, o Abdullah ibn Mas'ud, ele disse o quê? حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق. Ele próprio disse que ele ouviu diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este profeta Muhammad é alguém que fala a verdade, é verdadeiro, é verídico nas suas palavras. E nós sabemos isso. In huwa illa wahyun yuha. Tudo que ele fala é revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não fala em vão. Então,
O profeta sallallahu alaihi wasallam nesse hadith disse o quê? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfa. Este é um hadith que vai nos mostrar que a pessoa nunca vai saber o que é que está no útero da mulher. Se é homem, se é mulher, ninguém vai saber. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Que na verdade, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfa. Que na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala, uma tradução aproximada, o que vai ser encontrado lá no ventre da mulher vai ficar durante 40 dias em forma de uma gota, de um líquido seminal, vamos assim dizer. Portanto, durante 40 dias. ثم يكون علقة مثل ذلك. Depois desses 40 dias, vai ficar como se fosse um coágulo. Durante o mesmo tempo, 40 dias. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Depois vai ficar como se fosse um pedaço de carne. Durante o tempo, que são 40 dias. Isso, ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. Depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala manda lá um anjo para soprar a alma. Será que uma pessoa pode saber quando é que o anjo apareceu lá na sua esposa ou a própria mãe quando tiver concebida? Vai saber que não. Hoje eu senti que o anjo chegou e soprou a alma aqui na criança. Ninguém sabe. E depois quando ele chega, ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Quando este anjo chega lá para soprar a alma, ele vai escrever 4 termos, 4 palavras. Primeiro, bikat berisqi. Aquele anjo vai escrever como é que ele vai adquirir o seu sustento, o seu risco. O anjo vai escrever se vai ser um risco halal, se vai ser haram, mas aí é onde surge a questão. Uma pessoa vai dizer, não, então se ser gatuno, eu se cometer pecado, é porque aquele anjo é culpado, porque ele já escreveu assim. É mentira. Allah subhanahu wa ta'ala vai dar-te opções. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala nos dá o quê? Nos dá opções. Como bem, se nós interpretarmos bem esse hadith, toda pessoa, meus irmãos, toda pessoa, se seguir um caminho errado, aí vai estar escrito tudo que ele vai passar quando seguir aquele caminho do erro. É onde você vai ver se você cometer o pecado, se você for um que consome, se for pessoa que comete pecado, então o teu caminho vai ser esse. Agora, se for alguém bem regrado, que pratica as boas práticas, então o teu caminho vai ser esse. Então a pessoa escolhe. Não é porque você vai dizer, não, o anjo é culpado. Bikat berisqi. O teu sustento. Por isso mesmo é que Umar bin Khattab, radiallahu ta'ala anhu, ele sempre que tentavam lhe trazer qualquer coisa, ele não recebia antes de fazer uma pergunta. Ele perguntava, atayyibun hadha? Isso que estás aqui a me dar é puro? É limpo? É lícito? É permitido? Allah subhanahu wa ta'ala permitiu? Quando lhe trouxessem até espólios de guerra, ele não recebia, sem antes perguntar se aquilo aí fosse uma coisa lícita. Portanto, meus irmãos, essa é uma pergunta que nós temos que começar a nos perguntar diariamente. Você filho, você esposa, teu marido trouxe a comida em casa, pergunta, isso que estás a trazer é halal? Não é lhe pressionar, não, eu quero viver bem. Não importa o que é que você vai trazer, onde é que você vai buscar, eu só quero comer bem aqui. Não. Uma mulher piedosa, ela falava sempre para o seu esposo, olha meu marido, meu querido esposo, nós podemos suportar a fome aqui no dunya do que suportar o castigo do inferno lá no akhirah. Portanto, meu esposo, traga aquilo que for lícito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não tenta me agradar aqui de qualquer forma, enquanto aquilo for uma coisa ilícita. For uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós falamos de coisas ilícitas, não estamos só a falar de comida, de coisas de consumo. Até mesmo as nossas palavras. Nós temos que saber de onde é que nós estamos a trazer as nossas palavras. É puro, é lícito. Allah subhanahu wa ta'ala vai gostar depois de nós falar. Quando insultaram um grande sábio, a primeira coisa que ele respondeu quando foi insultado, olhou para a pessoa e disse, olha meu irmão, se não fosse pelo Qiyamah, eu também poderia te responder essa ofensa. Por quê? Porque ele sabia que com o nervo ele poderia também ofender e poderia cair no mesmo pecado, ou se calhar pior, como acontece conosco. Se uma pessoa te estressa, fala uma coisa,
você fica tão nervoso ao ponto de ele responder e muitas das vezes exageras. Então é aí onde começam as trocas de palavras. Mas a coisa que nós temos que lembrar, antes de proferir qualquer palavra, vamos lembrar o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Aquela pessoa que crê em Allah e no Yawmul Qiyamah, que fale boas coisas ou mantém-se calado. Então, meu irmão, naquele momento que foste ofendido, foste magoado, o que você vai falar é khayran, é uma coisa permitida, é uma boa coisa. Então, se você ver que não é boa coisa, mantém-se calado. Porque a língua também fará muita gente entrar no inferno. وَيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. No Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o dia em que as bocas serão seladas, ninguém, meu irmão, naquele dia vai poder falar com a sua boca. Os seus membros, os seus órgãos é que vão testemunhar contra ti. Imagina a tua perna falar: Allah, esse aqui me fazia andar nos sítios errados. Está olhando a tua perna, mas não podes falar, a boca vai estar selada. Os teus olhos já te condenarem. E Allah, esse homem me fazia olhar coisas haram. Eu assistia a coisas não lícitas. Perdi a noite só assistir coisas não permitidas. Ele é culpado e Allah lhe castiga mesmo. Tua audição a falar. Eu ouvia muita música. Eu queria relaxar, mas ele só me fazia escutar música. Allah lhe castiga. Neste dia, a tua boca não vai falar nada. São os teus membros que vão testemunhar contra ti. Portanto, meus irmãos, antes de nós fazer uma coisa, vamos nos perguntar de onde é que nós estamos a trazer. Se é uma coisa permitida, se é uma coisa pura, se é uma coisa lícita, se Allah subhanahu wa ta'ala na verdade vai gostar de ouvir aquilo vindo da nossa parte. Por isso é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos seus companheiros: tenham vergonha, haqqan haya, uma verdadeira vergonha. Istahiu min Allah, haqqan haya. Tenham vergonha de Allah com uma verdadeira vergonha. Os sahabas falaram que nós temos vergonha, alhamdulillah. Nós temos vergonha, alhamdulillah. O profeta disse o quê? A vergonha que está-se a referir não é só essa que vocês estão a pensar. É proteger a cabeça e tudo que tem na cabeça. O que é que tem na cabeça? Além da cabeça, nós temos os olhos, temos a audição, temos a língua. Tudo isso você deve proteger. O cérebro, proteger o que é que você... As tuas ideias são boas, são malignas. Então deves proteger tudo isso contra o pecado. Contra aquilo que não é permitido. E depois disso o quê? Proteger o estômago e tudo que tem lá no estômago. O que é o estômago? Para os árabes, o estômago não se limita só na barriga. O estômago começa da barriga até após o joelho. Isso é que é o estômago. Tudo isso faz parte do estômago. Então, proteger o estômago e tudo que tem lá no estômago. Primeiro, o que você vai comer é lícito, é permitido, é puro. E depois, quando satisfazer as tuas necessidades, você vai saber se estás a satisfazer licitamente ou ilicitamente. Isso é que é proteger o estômago e tudo que tem lá no estômago. Portanto, meus irmãos, continuando só com o terceiro ponto, que ninguém vai saber o que está lá, o que encerra ou o que está dentro dos úteros das mulheres quando estão concebidas. Ninguém, meus irmãos, vai escrever as quatro coisas. Só estávamos a falar de uma, bikat birizqi. Segunda, wa ajalihi. Depois de escrever o teu sustento, eles vão escrever quando é que vais morrer, quando é que vai ser a tua morte, onde é que vais morrer. Tudo isso naquele momento o anjo vai escrever. Qual médico, qual doutor é que sabe isso? Vai olhar na ecografia, não, esse bebê, o anjo que veio escrever aqui, escreveu que ele vai ser doutor. Quem? Nenhum médico. Nenhum. Vai conseguir, mesmo que for licenciado, doutorado, seja lá o que ele for. Essa é uma coisa que nós temos que ter. Tem que ser um hábito do muçulmano. Ninguém pode dizer para outra: eu vou fazer aquilo amanhã, eu vou comprar aquilo amanhã. Está
somente Allah sabe o que vai acontecer amanhã. Esse é um conhecimento que pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Como vem, certa vez morreu uma mulher quer dizer, de origem africana, na Arábia Saudita. E o profeta sallallahu alaihi wasallam viu as pessoas a enterrarem a ele. Olhou para ela e as pessoas estavam a enterrar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Esta mulher, está sendo enterrada na mesma areia, com a mesma areia que ela foi criada. Com a mesma areia que ela foi criada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquela mulher era da origem etíope, da Etiópia, saiu da Etiópia, foi morrer na Arábia Saudita. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: esta mulher no Jannah, o lugar dela lá no Jannah vai ser onde ela nasceu até aqui onde ela morreu. Imagina, meus irmãos, alguém de África até na Arábia Saudita, todos passam do Jannah sem isso tudo. Imagina isso tudo. Isso é só para nós termos noção que o Jannah é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Uma coisa que uma audição nunca ouviu, um olho nunca viu, uma imaginação nem tenta imaginar. Nem vai conseguir imaginar. Como até muitos sábios dizem, quando você começa a imaginar o que é o Jannah, as delícias do Jannah, aí onde vai terminar a tua imaginação, aquilo nem é Jannah, aquilo é só tua imaginação. De lá em diante é que é Jannah. Tudo que você imaginou não é nada, nem a porta do Jannah. Portanto, esse é um conhecimento que pertence somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Você pode imaginar, pode ler até onde, nem a porta você vai saber como é que é. Só Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe. Então, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. E também nenhuma alma, ninguém sabe onde ele vai morrer, até onde ele vai morrer. Ninguém, nenhuma alma. E este ayah, como nós vimos, no seu sábado no Zoom, Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse ayah para um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, Ibn Amr bin Haritha. Ele era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, bin Muharib bin Hafsa. Ele era da tribo do deserto. Certa vez, ele com o Rasul sallallahu alaihi wasallam, então ele disse o quê? Ya Rasulullah. Ele falou para o mensageiro de Allah, disse ao mensageiro de Allah: esta é uma terra fértil. Esta é uma terra fértil. Quando é que vai cair a chuva então? Quer dizer, viu que era uma terra fértil para se semear, agora perguntou no profeta: quando é que vai chover? Essa é uma terra. Depois disse o quê? Eu quando saí da minha casa, a minha esposa